Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo da geometria analítica, vou apresentar nesta videoaula a correção da atividade 1 do caderno do aluno do terceiro ano do ensino médio do ano de 2021. Tá? Na verdade, esta é a primeira de uma série de 3 videoaulas para nós fazermos a correção dessa atividade 1, tá bom? A atividade 1, ela apresenta um plano cartesiano com coordenadas A, B, C, D, E, F, G e H e solicita que nós completemos a tabela, façamos o cálculo da distância entre os pontos, a inclinação da reta formada por esses dois pontos, que passa por esses dois pontos, e a equação da reta. Nesta primeira videoaula, então, nós faremos a correção da distância entre dois pontos. Então, sem mais delongas, antes de nós fazermos a distância, vamos estabelecer as coordenadas desses pontos que estão aí no plano cartesiano. Então, vamos lá. O ponto A, qual a coordenada do ponto A? Observe a projeção ortogonal em x, que é 2, e a projeção ortogonal em y, que é 3. Então, o ponto A tem coordenadas 2 e 3, ok? O ponto B tem coordenadas 5 de x e 7 de y, certo? O ponto C, ele pertence ao eixo das ordenadas, ao eixo y. Quando isso acontece, o valor do x, que é o ponto de abscissa, vale 0. Então, o ponto C é 0 e 4. O ponto D, ele está sobre o eixo das abscissas, né? Quando isso acontece, o valor do y, que é o ponto de ordenada, vale 0. Então, o ponto D é 4 e 0. Olha que são diferentes, tá? O ponto E, ele está aqui embaixo. Então, ele tem coordenadas 3 de x e menos 2 de y. Então, 3 e menos 2. O ponto F, ele apresenta projeção ortogonal em x, menos 3, e projeção ortogonal em y, 2. Então, é menos 3 e 2. O ponto H, menos 3 e 4. E o ponto G pertence ao eixo das abscissas, então é menos 3 e 0. Beleza? Muito bem. Então, feito isso, nós vamos calcular as distâncias entre os pontos A e B, primeiramente. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B. Lembrando a fórmula da distância. Qual que é a fórmula da distância entre dois pontos, né? Vamos lá. A fórmula da distância é a raiz quadrada de ΔX elevado ao quadrado mais ΔY elevado ao quadrado. Quem que vem a ser o ΔX? O ΔX é a diferença entre os pontos de abscissa. Ou seja, se eu tenho dois pontos A e B, a diferença entre os pontos de abscissa é XB menos XA elevado ao quadrado. E o ΔY é a diferença entre os y, ou seja, YB menos YA elevado ao quadrado, certo? Então, eu tenho que o ΔX é a diferença das abscissas e o ΔY é a diferença das ordenadas. Então, vamos lá. Distância entre A e B. Então, entre o ponto A e o ponto B. Então, vai ser raiz quadrada. Qual que é a diferença entre o XB e o XA? Então, vamos lá. XB vale 5 e o XA vale 2. Tá? Então, eu vou fazer 5 menos 2 elevado ao quadrado. Mais a diferença entre os y. Então, o YB menos o YA. Então, 7 menos 3 elevado ao quadrado. É um cálculo que dá para fazer de forma até direta, né, pessoal? Então, a distância entre A e B é raiz quadrada. 5 menos 2 dá 3 elevado ao quadrado.
E 7 menos 3 dá 4 elevado ao quadrado, certo? Então, a distância entre os pontos A e B vai ser raiz quadrada. 3 ao quadrado dá 9 e 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Está aqui a distância entre os pontos A e B, que é 5 unidades de comprimento, ou 5 unidades de medida. Beleza, pessoal? Está aqui, então, o cálculo da distância entre os pontos A e o ponto B. Agora, eu vou fazer a distância. Então, a distância entre A e B vale 5. A distância entre A e D. Então, vamos lá. Fazer aqui, ó, distância entre A e D. Vai ser raiz quadrada. A e D é a diferença do x e a diferença dos y. Então, 4 menos 2 elevado ao quadrado, mais 0 menos 3 elevado ao quadrado. Certo? Então, a distância entre os pontos A e D vai ser 4 menos 2 dá 2 elevado ao quadrado e 0 menos 3 dá menos 3 elevado ao quadrado. Então, a distância entre os pontos A e D é raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, e menos 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9 dá 13. Então, a distância entre os pontos A e D é um número irracional, raiz quadrada de 13. Beleza? Não se preocupem, porque é muito comum a distância entre dois pontos dar um número irracional. Certo, pessoal? Beleza? Então, a distância entre A e D é raiz quadrada de 13. Vou calcular, então, a distância entre A e G. Então, A e G. Então, vamos lá. Então, a distância entre o ponto A e o ponto G. A partir daqui, eu posso até fazer direto, né, pessoal? Ó, entre A e G. Então, tanto faz eu fazer XA menos XE ou XG menos XA, o resultado vai dar o mesmo. Por quê? Porque quando eu elevo um número negativo ao quadrado, dá um número positivo, e quando eu elevo um número positivo ao quadrado, também dá um número positivo. Ou seja, se eu fizer menos 3 menos 2, vai dar menos 5, elevado ao quadrado dá 25. Se eu fizer 2 menos menos 3, dá 2 mais 3, que dá 5 elevado ao quadrado, também dá 25. Então, eu vou fazer menos 3 menos 2 dá menos 5, elevado ao quadrado, e 0 menos 3 dá menos 3, elevado ao quadrado. Então, a distância entre os pontos A e G vai ser igual a raiz quadrada, menos 5 ao quadrado dá 25, e menos 3 ao quadrado dá 9. 25 mais 9 dá 34. 34 não tem raiz quadrada exata. Então, a distância entre os pontos A e G vai ser raiz quadrada de 34. Beleza, pessoal? Então, tá aí a distância entre os pontos A e G. Raiz quadrada de 34. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos calcular, então, a distância entre D e E. Então, vamos calcular a distância entre D e E. Ponto D e ponto E. Então, aqui, ó, D e E. Então, vai ser XD menos XE, ou, tanto faz, XE menos XD, né? Então, 4 menos 3 ao quadrado, que vai dar 1, né? Então, 4 menos 3, que dá 1 ao quadrado, mais menos 2 menos 0 dá menos 2. Ou 0 menos menos 2 dá 2 ao quadrado. Certo? Então, a distância entre D e E vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. 1 mais 4 dá 5. Então, a distância entre o ponto D, os pontos D e E, é raiz quadrada de 5, certo? Outro número irracional.
Beleza, pessoal? Então, a distância entre os pontos D e E é raiz quadrada de 5. Vamos calcular, então, a distância entre o ponto E e G. Então, vamos lá. Entre E e G. Entre o ponto E e G. Então, vai ser 3 menos menos 3, que dá 6. Ou menos 3 menos 3, que dá menos 6. Tanto faz, né? Então, vai ser... Vou fazer aqui, ó. Menos 3 menos 3, que dá menos 6, elevado ao quadrado. Mais, entre E e G. 0 menos menos 2 dá 0 mais 2 ao quadrado. Então, dá 2 ao quadrado. Então, a distância entre E e G vai ser igual a raiz quadrada. Menos 6 ao quadrado dá mais 36 e 2 ao quadrado dá 4. 36 mais 4 dá 40. Então, a distância entre E e G vai dar raiz quadrada de 40. 40 também não é um quadrado perfeito, não tem raiz quadrada exata. Mas o 40 eu posso simplificar. 40 é 4 vezes 10, raiz quadrada de 4 é 2, sobra 10 na raiz. Então, raiz quadrada de 40 é a mesma coisa que 2 raiz quadrada de 10. Beleza, pessoal? Então, a distância entre E e G deu raiz quadrada de 40, que é a mesma coisa que 2 raiz quadrada de 10. Beleza? É isso aí. Então, vamos calcular o próximo. A distância entre F e A. Então, a distância entre o ponto F e o ponto A. Certo? Vamos lá. Então, a distância entre F e A. F é menos 3 e 2. E A é 2 e 3. Então, menos 3 menos 2 dá menos 5. Então, vai ser raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Ó, menos 3 menos 2 dá menos 5 ao quadrado. E 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado. Então, eu tenho que a distância entre F e A vai ser menos 5 ao quadrado, que dá 25. E menos 1 ao quadrado, que dá 1. 25 mais 1 dá 26. Então, a distância entre o ponto F e o ponto A vai ser raiz quadrada de 26. Outro número irracional, porque raiz quadrada de 26 não tem raiz quadrada perfeita. Ok? Beleza? Então, aqui deu raiz quadrada de 26. Vamos calcular, então, a distância entre H e C. Então, vamos lá. Então, raiz quadrada H e C. Então, H e C. Então, vai ser menos 3 menos 0 elevado ao quadrado, que vai dar menos 3, mais 4 menos 4 elevado ao quadrado, que dá 0 ao quadrado. Então, a distância entre H e C vai ser menos 3 ao quadrado, que é menos 3 vezes menos 3, que dá 9, e 0 ao quadrado, que dá 0. 9 mais 0 vai dar 9. E raiz quadrada de 9 é igual a 3. Observe que esses dois pontos H e C, eles estão na mesma linha. Ó, eles formam um segmento paralelo ao eixo X, ao eixo das abscissas. Nesse caso, era só eu contar as unidades. Ó, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Certinho. Analogamente, observe o que ocorre. Então, aqui a distância entre H e C é 3 unidades de comprimento. Observe o que acontece entre os pontos H e G. Os pontos H e G, eles formam um segmento paralelo ao eixo das ordenadas. Olha aqui. Ou seja, para eu determinar a distância entre H e G, basta eu fazer o ΔY. Ou seja, 4 menos 0. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Que dá 4 unidades de comprimento. Certo? Então, vamos fazer aqui, ó. A distância, vamos calcular, entre H e G. Ó, vai ser raiz quadrada entre H e G. É o ΔX,
que é menos 3 menos menos 3, que vai dar menos 3 mais 3, que dá 0 ao quadrado, mais o ΔY, 4 menos 0, que dá 4, elevado ao quadrado. Então, a distância entre H e G vai ser igual a 0 ao quadrado, que dá 0, e 4 ao quadrado, que dá 16. 0 mais 16 vai dar 16, e raiz quadrada de 16 é 4, certo? Exatamente o que eu tinha dito. Então, quando eu tenho segmentos paralelos aos eixos do x e ao eixo y, é lógico, desde que você consiga entender isso, né? Fica muito simples eu calcular a distância. Eu não preciso nem fazer o cálculo, é só observar as unidades de comprimento entre os dois pontos. Nesse caso, 1, 2, 3. Nesse caso, 1, 2, 3, 4. Olha aí. Beleza, pessoal? Então, a distância entre o ponto H e o ponto G é 4 unidades de comprimento. Beleza, pessoal? Então, está aí corrigido a primeira coluna da tabela, que é a distância entre dois pontos. Nas próximas duas videoaulas sobre a correção dessa atividade 1, nós vamos completar a segunda coluna, que é a coluna da inclinação, e na outra videoaula nós vamos fazer a equação da reta. Beleza, pessoal? É isso aí. Por agora é só. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima.